Olá, amiga, olá, amigo. Agradeço desde já a sua companhia em mais um encontro semanal de reflexão e aprofundamento. E hoje nós vamos falar da sétima arte, o cinema, com um destaque para o nosso cinema brasileiro. 19 de junho é a data que homenageia o registro das primeiras imagens em movimento em território brasileiro. No ano de 1898, pelo ítalo-brasileiro Afonso Segrito, o primeiro cinegrafista e diretor do país. Essa filmagem inaugural é composta por imagens que registram as fortalezas e os navios de guerra da Baía de Guanabara, com tomadas feitas do navio francês Brésil. Das primeiras criações ao cinema novo e até os nossos dias, a criação da lei do audiovisual, a efervescência das produções no início do século atual, o cinema brasileiro é reconhecido mundialmente, com diversos filmes premiados e indicações para tantas premiações, inclusive ao Oscar. Segundo dados da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, em 2019 foram lançados 167 filmes brasileiros, com um público que ultrapassou os 24 milhões de espectadores e movimentou mais de 328 milhões de reais. E para a nossa conversa sobre o cinema brasileiro na formação da nossa sociedade, eu recebo de forma remota os nossos convidados, Cleiton Jorge Canuto, ele que é professor da Universidade Estadual da Paraíba, doutor em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cleiton, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação em nosso ponto 3. Olá a todos. Agradeço pelo convite e é um prazer imenso poder estar aqui contribuindo. Obrigado. E saindo do estado da Paraíba, nós vamos até o Rio de Janeiro, porque lá nós estamos conectados com Ulisses Freitas. Ele é professor de História do Cinema Brasileiro da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro. Ulisses, igualmente lhe desejo boas-vindas e obrigado por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer imenso, eu sempre tenho um prazer enorme de falar de cinema brasileiro. Por acaso eu estou em Brasília, mas dou aula remotamente para a Escola Darcy Ribeiro no Rio. Tá ótimo, muito obrigado por sua participação. Já já eu converso com os nossos convidados, mas antes eu quero deixar um recado para você, você que acompanha a nossa programação, você devoto do Pai Eterno, e que generosamente mantém essa obra no ar, muito obrigado. Obrigado pelo seu sim, pela sua generosidade. E você que ainda não faz parte da família dos Filhos do Pai Eterno, você pode se cadastrar ligando no 62 3506 9800 ou ainda acessar o nosso portal na internet paieterno.com. E desde já, em nome de toda a nossa equipe, a família dos Filhos do Pai Eterno, nós desejamos boas-vindas a você que vem somar nesta grande família de amor. Vamos então começar a nossa conversa sobre o cinema brasileiro, a formação da nossa sociedade. E eu quero começar com a participação do Ulisses. Nós temos um cenário bastante interessante para a gente avaliar e começar a nossa conversa, né? Mesmo com números tão expressivos como esses que apresentei na nossa introdução, nós ainda temos uma procura maior dos brasileiros por filmes internacionais. Se nós olhamos aí os dados da Ancine, os números, nós ainda temos uma procura bem maior do que pelos filmes brasileiros. A que pode ser atribuído esse fator ou talvez mais elementos, não necessariamente um único, né? Olha só, Marco Túlio, essa questão é uma questão muito que está presente o tempo inteiro na história do cinema brasileiro, né? Não é só o Brasil, mas boa parte, sobretudo o Ocidente, ele é dominado pela indústria norte-americana, que é a maior indústria do Ocidente, né? No caso dos Estados Unidos, a produção de Hollywood, especialmente a produção estadunidense produzida em Hollywood, ela domina o mercado, e isso não é de hoje, isso foi construído
desde a Primeira Guerra Mundial, quando a gente deixou, por exemplo, de consumir mais filmes europeus, ali já por conta da guerra, né, na Europa, e esses estúdios americanos aproveitaram para entrar em países como o Brasil. Então, é uma batalha desde esse tempo, né, da manutenção desse mercado do cinema brasileiro. Nos últimos anos, a gente viu aí leis, né, para garantir a nossa porcentagem de mercado, nossa reserva de mercado, que recentemente foi tirada, infelizmente. Isso acontece em vários países, sobretudo os países que têm essa preocupação com sua cultura audiovisual, né, o caso da França, da Alemanha e outros países que mantém essa reserva de mercado. Estou falando de Ocidente. No caso de um país como a Coreia que investiu e que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor filme, passando por cima da própria produção americana no ano passado, né, com Parasita. Por quê? Porque a Coreia ela investiu em cinema desde os anos 90 de uma maneira maciça, que não foi só o investimento das grandes empresas como a LG ou com todas aquelas empresas de tecnologia investiram em cinema, como em educação também, né? E a Coreia, se não me engano, ela detinha 70% do mercado. Eles têm gêneros próprios de filmes. Então, assim, isso é fruto de uma política voltada para a preservação, para a garantia dessa cultura audiovisual nacional, né? Nós tivemos algumas tentativas, mas o Brasil ele sofre muito com isso, porque é um dos países que é mais bombardeado pela produção norte-americana. Nós somos um dos melhores mercados para os americanos. Se a gente for olhar para trás aí na história, a gente tem episódios absolutamente absurdos que nos anos 70, por exemplo, quando filmes como Dona Flor e seus dois maridos levaram 6 milhões de espectadores para os cinemas, ou um filme como Chica da Silva, que levou 4 milhões, né, na estreia, isso incomodou esse mercado. Chegou a um de majors, né, as majors americanas, ligarem para o Congresso Nacional para dizer como que é isso? Por que esses filmes aí estão fazendo muita bilheteria e a nossa parte, quer dizer, a gente é muito massacrado, mas a gente também às vezes esquece, esse nosso complexo de vira-lata nos faz esquecer que o cinema brasileiro, ele aos trancos e barrancos, quer dizer, com todo esse problema, ele consegue se comunicar muito bem com o público, sempre conseguiu. Quando a gente pensa em Mazzaropi, quando a gente pensa nos Trapalhões, né? Quando a gente pensa nos fenômenos, Dona Flor, o Ébrio, em 1940, que foi um filme que levou também milhões de pessoas para ver. Esse filme rodou décadas. Né? É meio mito também achar que o cinema brasileiro não tem popularidade, que o povo não vê cinema brasileiro. Vê sim, e o resultado está aí, inclusive, recentemente, né, em determinados filmes. E olha que a gente consegue, dentro desse contexto, né, de ser um país colonizado, de ter um mercado audiovisual extremamente massacrado, sem falar da relação um pouco perversa com a própria televisão brasileira, né? Enfim. Os pontos que você traz para o começo da nossa conversa são extremamente interessantes para a gente pensar o que nós estamos consumindo, a oferta que nos fazem e também a forma, o olhar sempre colonialista que o exterior tem para com o Brasil, né? E isso se reflete não apenas no mercado audiovisual, mas na economia, enfim, na política, na religião, em todos os aspectos. E por isso que a gente quer olhar para a sociedade a partir do cinema, e esse cinema tão rico que a gente tem aqui, essa diversidade, e olhando para a história, né, desde o início da produção cinematográfica, nós temos aí grandes peças valorosas e, claro, o trabalho de todos os que estão ligados à indústria do cinema. Recentemente, nos anos... Sim, Ulisses?
Não, só para completar o que você falou, e essa relação de colonialismo é da gente com a gente mesmo, Também, né? sim. Às vezes esquecer, a gente vai ver o filme, mas esquece, né? Cada vez que um filme brasileiro faz sucesso, nossa, agora o cinema brasileiro finalmente, como se fosse uma novidade, não é novidade. A gente tem sucessos aí, você falou do começo do cinema brasileiro, né? Essa data que é um marco das filmagens do Segredo, lá na Baía do Guanabara. O Brasil tem logo uma idade de ouro ali no começo, entre 1908 e 1912, mais ou menos, a produção nacional que se chamava Falantes e Cantantes, que eram filmes ainda mudos, mas com os atores atrás da tela dublando, era um recurso que o cinema tinha na época, teve sucessos estrondosos no Brasil, que circulava o Brasil inteiro. Eles saíam como companhias, né, de teatro, indo de cidade em cidade. Tem um filme que, obviamente, está perdido, chamado Paz e Amor, que era uma sátira política, que foi um recorde de bilheteria gigantesco. Então, não é bem assim, né? Uhum. E nós estamos, sempre que a gente olha para a história e para o presente, nós nos situamos em um determinado contexto, né? Nós tivemos aí 2015, 16 e 17, tivemos uma tendência de crescimento de público e também lançamento de títulos nacionais. Depois esses números apresentaram queda e ao mesmo tempo nós vimos o crescimento das plataformas de streaming, até antecipando um pouco do que a gente está vivendo hoje com a pandemia. Há mais de um ano, tantos cinemas fechados. Eu mesmo estou saudoso por uma sala de cinema, mas temos aí essa possibilidade. Eu queria participar só agora do Cleiton. É possível a gente traçar a relação desses números da queda do cinema com a popularização e com o aumento do streaming? Bem, há uma relação aí direta, mas também tem uma série de fatores, né? Como bem mencionou o Ulisses aí ao longo da história do cinema brasileiro, o cinema brasileiro ele tem um apelo popular e tem seus momentos de ciclos, né? Que vai sendo impulsionamento do seu mercado, mesmo tendo essa tutela aí, ou podemos dizer, esse tutela mercadológica do cinema estadunidense. Nesse momento que a gente vai ter de 2015, 2016, é fruto de uma série de políticas do audiovisual, né, que vai ser capitaneada lá pelo Ancine, quando começa a surgir os Prodáveis, né, os Prodecines e os editais de arranjos regionais, o que é muito interessante porque a gente não só vai ter esse cinema que vai estar um pouco mais inserido no mercado, como também uma diversidade no cinema. Existem vários cinemas no Brasil, várias formas de se fazer cinema, né? E isso, desde o princípio, vai sendo colocado, desde o núcleo lá em Cataguases, né, ou então Pernambuco, né, e nesse tempo dos arranjos regionais, a gente vai entendendo o cinema brasileiro como um cinema brasileiro, em que você vai tendo essas diferentes janelas, né? Eu sou adepto de dizer que realmente um país sem cinema é uma casa sem janela, sem espelho, melhor dizendo, né? E a gente tem essas diferentes formas de se representar que vai circulando ao tempo que a ascensão das plataformas de streaming, né, vai acabar sendo um lugar onde esse cinema, que muitas vezes não tem espaço nas bilheterias por conta das cotas, né, das porcentagens do limitado, porque além de a gente ter essa relação com esse mercado dominado pelas majors, né, americanas, e acaba sendo um lugar onde vai chegar essas obras, né, e não só no cinema, como no contexto audiovisual mais amplo, como séries, né, ou outros formatos. A gente também vai ter como conjunto disso a própria lei da TV paga, que vai auxiliar bastante na exibição, porque antes disso tudo, o Brasil se produzia muitos filmes que não eram vistos, justamente por ter pouco espaço no circuito de exibição, no mercado de exibição, dominado por essas empresas de fora. E aí a gente acaba entendendo que há uma saída
acaba estimulando o cinema nacional, junto dessas frentes, né? Uma frente que vai estimular a produção e também ter essa circulação, porque a gente tem que pensar como uma cadeia produtiva, e que também vai ser estimulada a formação. Começa a aparecer, inicia aí um aparecimento de cinemas de outros lugares, né, assim, diversificado no Brasil afora, né, e a gente vai ter esse crescimento e as plataformas de streaming vão acabar sendo janelas de exibição mais receptivas a esse material. Nós compreendemos o papel das mídias, né? Seja o cinema, que está aí na vanguarda da nossa comunicação, depois o rádio, a TV e hoje as mídias sociais digitais, o papel que eles têm na formação da sociedade. Por isso que a gente traz também o cinema na formação da sociedade. Qual o grande diferencial do cinema brasileiro hoje e o que ele tem mais oferecido para a nossa sociedade brasileira? Ulisses. Olha, eu acho que o cinema, e inclusive eu estava lendo sobre isso hoje, infelizmente, o cinema tem esse poder de permitir gerar memória também, né? Quer dizer, ele não é, a partir da invenção do cinema e de sua popularização, a gente conseguiu finalmente apreender outras imagens que não só o que a gente vê na vida real, né? Finalmente, até porque o cinema era uma ideia que já existia, acho que desde a pré-história, você já imaginava a possibilidade de ter imagem em movimento, né? Assim, de produzir essa imagem em movimento. A pintura, tudo isso foram tentativas de fazer essa representação da realidade, né? Agora, acho que sim, que assim, o grande lance desses últimos anos, sobretudo de 10 anos para cá, tanto com o barateamento do cinema, porque até bem pouco tempo atrás, isso tudo é muito novo, né? Essa pandemia só veio acelerar esse processo que já estava em curso, né? Dessa variedade de canais que a gente tem hoje com o audiovisual, né? Então, o cinema ele se transformou numa coisa que é muito maior do que o que ele era há 20 anos, né? Ou até 10 anos. Então, o que acontece? Hoje você tem uma diversidade enorme de oferta de imagem, de produtos audiovisuais, de formatos. E o que é mais importante, mais bacana, especialmente num país enorme, continental como o Brasil, é a diversidade do próprio país realmente retratada na tela como nunca, né? Que hoje você tem uma produção regional que é incrível, a gente não tem noção do que está acontecendo, por exemplo, no Ceará, né? A gente vê parte desse fenômeno quando esses filmes, essas comédias, né, de gênero do Ceará, que fizeram sucesso, acabaram indo para a TV, Hollywood. né? O Cine Hollywood, o cinema pernambucano, que é super vigoroso, né? Tem produção na Paraíba, tem produção no Rio Grande do Sul, no Paraná, você vê produção aqui em Brasília, e coisa que antes estava limitado a Rio e São Paulo. Obviamente, existiram ciclos regionais, como o Cleiton mencionou aí, o ciclo do Recife nos anos 20, era uma coisa... Agora não tem mais nem como você voltar atrás, porque realmente a tecnologia ela permite essa diversidade. O Cleiton tocou num assunto importante, que esses filmes, eles de uns 5 anos para cá, dessa última década, né, ele tem esse problema, a produção está grande, mas as pessoas não veem. Uma janela interessante são os festivais de cinema. Eu trabalho com festival também, porque hoje a gente tem que pensar que o cinema ele saiu já da sala, já saiu há muito tempo, né? Desde a invenção da TV, da popularização da TV, o cinema já não é mais privilégio da sala de cinema. É claro que é um modo clássico de se ver um filme que ninguém resiste ainda à sala, né? Como você mesmo falou, está todo mundo com saudade de ir a uma sala de cinema, porque é outro ritual,
pontual, é uma coisa que já está introjetada na gente, que, obviamente, isso vai se diluir, mas não vai acabar, né? Tudo vai se transformando e ganhando novas formas de se comunicar, mas essa coisa de ir à sala de cinema as pessoas ainda gostam muito, né? Ainda é uma das maiores diversões. Mas acho que a partir dessas plataformas, com essas novas essas plataformas de streaming, VOD, né, Video on Demand, que precisa ser regulamentada. A gente está com muito problema porque a nossa cultura e as políticas culturais voltadas não só para o audiovisual, mas para a cultura do modo geral, está tudo travado nesse momento. A gente está com muito problema. A gente podia estar nadando de braçada agora, entendeu? Porque a pandemia permitiu que as pessoas procurassem essas plataformas. Agora não é mais mistério, elas já existiram, já estava aí. E por conta dessa necessidade, as pessoas agora estão muito mais à vontade com esses canais. E pode ser que depois da pandemia eles permaneçam. Então, a gente está perdendo uma oportunidade de criar políticas de proteção ao produto audiovisual, de melhoria da produção, né? E não só da produção, mas também desses canais de exibição. Era o que realmente eu queria tocar agora, a necessidade das políticas públicas, né, que o Cleiton já trouxe, você agora traz mais algumas, que eu acredito que elas favorecem e muito a democratização e a popularização do cinema, né? Acho que são duas realidades que nós precisamos olhar para que haja também a valorização do mercado audiovisual, da classe artística e todos que foram grandemente afetados aí, estão sendo afetados por essa pandemia. Além do que o Ulisses já trouxe, Cleiton, o que mais você gostaria de trazer nesse campo das políticas públicas para o cinema? Então, como bem ressaltou o Ulisses aí, o papel que a gente tem dos festivais, né, e que agora também, dentro dessa pandemia, está sustentando a circulação de obras brasileiras, porque a gente está mesmo em modo remoto, né, com plataforma com streaming, ou os vídeos, né, os VODs, né, os Video on Demand, tem essa preocupação em levar o audiovisual brasileiro para lugares onde sequer tem cinema, a experiência, digamos, clássica de cinema, né, que nós temos. E isso é parte também de um conjunto de ações que precisam serem efetivadas, porque a gente tivemos um plano de trabalho no audiovisual, que ele está sendo travado, interrompido, como bem salientou aqui o Ulisses, e toda essa cadeia produtiva ela ficou estagnada. E esses espaços, né, a gente já está tendo algumas políticas públicas que pudessem ser voltadas para esses ambientes, os ambientes VOD, né? E isso não só para longas metragens, mas também para outros produtos audiovisuais, como curtas, né, séries, webséries e tal, que estava tendo uma profusão de trabalhos sendo desenvolvidos, sejam com laboratórios de roteiro, assim como as parcerias com as entidades, as instâncias estaduais, municipais e privadas, para que se pudessem criar produção, formação, que é fundamental. A gente tem tudo de formação que circulava isso através de algumas iniciativas como os NPDs, né, que era o grupo de produção digital. Então, para a gente conseguir ter essa dimensão, né, dar conta da diversidade cultural brasileira representada no cinema, é necessário que se tenha essas políticas dentro dessas etapas de uma cadeia produtiva para que a gente possa cada vez mais entregar um produto diversificado, né, e com muita qualidade. Isso aí, nós estamos compartilhando um pouco do nosso cinema brasileiro, o papel do cinema na formação da nossa sociedade, na nossa formação. E nós já vamos chegando ao fim da nossa conversa com os professores Cleiton Canuto e Ulisses de Freitas sobre o cinema brasileiro. E vamos aqui fazer os nossos 3 apontamentos a partir dessa conversa tão rica dos elementos que eles nos trazem. Eu gostaria de destacar aqui a diversidade como a primeira palavra.
a diversidade cultural neste nosso grande país, um país continental, e evocando também o Darcy Ribeiro, que dá nome à escola onde o professor Ulisses leciona, nós temos muitos Brasis em um Brasil. Então, o cinema não ignora essa realidade, ao contrário, ele acolhe, ele abraça essa grande diversidade. Diversidade também que se exprime nas plataformas e nas formas de fazer cinema. A outra palavra, a outra expressão que eu quero trazer aqui é que um país sem cinema é como uma casa sem espelho, que o professor Cleiton nos trouxe. Então, nós olhamos para o cinema e vemos a nossa realidade. A arte imita a vida imita a arte, há essa amálgama tão expressa na produção audiovisual. E claro, o cinema, ele gera memória, especialmente nesse tempo de tanta velocidade ou da facilidade de apagar coisas. O cinema traz a marca de cada tempo e faz a história da nossa sociedade, a história da nossa formação. Então, viva o cinema brasileiro, viva todos os que fazem, os que pensam e também aqueles que admiram o nosso cinema. Eu agradeço muito a participação do professor Cleiton Canuto, ele que é da Universidade Estadual da Paraíba, também o professor Ulisses de Freitas, professor de História do Cinema Brasileiro, da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, e, como de costume, sempre um pensamento para encerrar a nossa conversa. Eu quero brindar os nossos convidados e também a você que nos acompanha com um pensamento da atriz Fernanda Torres. Ela diz o seguinte: fazer cinema é como plantar. O agricultor escolhe um ano antes o que vai semear e, quando vem a colheita, ele reza para que a sua produção esteja em alta no mercado. E assim é o nosso cinema. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo ponto 3.